Oi, olá pessoal, tudo bem? Aqui é André Wormsbecker, começando mais uma edição da nossa coluna Corações e Mentes. Hoje eu estou numa versão engarrafada aqui, porque eu não estou ao vivo, estou no modo não presencial, mas mesmo assim estou aqui para conversar com vocês. Deixei aqui um tema para a gente conversar um pouquinho. Prometo que semana que vem estou por aí. Então, na nossa coluna Corações e Mentes desta edição, eu trouxe aqui uma pergunta que às vezes entra lá nas nossas redes sociais e é uma pergunta que sempre está por lá, às vezes vai, às vezes volta e ela aparece. E é uma pergunta bem comum e acontece sempre que a gente tá meio desanimado, meio depressivo, e sempre aparece essa questão dos pensamentos negativos. Então, essa foi a pergunta que a gente elencou lá nas nossas redes sociais, trazendo por que as pessoas têm pensamentos negativos, ou porque sempre temos tendência, né, a ter esses pensamentos negativos. Bom, eu, de certa forma, elenquei 2 tópicos essenciais que falam sobre a nossa criação de pensamento negativo, né? Eu creio que talvez a maioria das pessoas concordem comigo que uma das questões principais seja a ansiedade, que é meio que uma doença, uma patologia deste século, né? Dessa última parte da nossa atualidade, do mundo atual, do nosso cotidiano, em que a maioria das pessoas tem um certo nível de ansiedade. E a outra questão que é bem forte, que sempre nos pega de certa maneira, é o medo. Então, ansiedade e medo, eu creio que são 2 tópicos importantes nessa questão da gente ter, né, um certo tipo de tendência a ter pensamentos negativos. Uma coisa que a gente precisa pensar também é que existe um fenômeno chamado entropia psíquica. O que é uma entropia psíquica? Uma entropia é uma certa tendência em que leva ao negativo. Então, uma entropia psíquica é uma entropia criada pelo nosso cérebro de querer levar tudo sempre para o negativo. Por isso que muitas vezes quando às vezes estamos sozinhos em casa, às vezes estamos meio quietinho, depressivo, essa tendência de pensar sempre negativo é criada por essa entropia psíquica que leva sempre tudo para o negativo. Nem que você esteja bem, feliz num dia, fica pensando, nossa, estou muito feliz, mas daí lá no fundinho está pensando, putz, mas será que não vai acontecer uma coisa porque eu estou muito feliz? Será que vai dar tudo certo mesmo? Será que é assim? Será que eu posso ser feliz mesmo? Será que não vai acontecer alguma coisa errada? Será que é por isso que eu estou muito feliz? E assim por diante. Tem várias questões, vários também tipos de vamos dizer, alguns sentimentos que, ou talvez até por meio de superstições, a gente fica meio abalado, segue essa teoria e acaba sendo pego pela entropia psíquica que vai deixar você ser levado aí para o mundo dos pensamentos negativos. E aquilo que a gente sempre fala aqui nos nossos encontros é que positivo e negativo são 2 polos complementares, um não vive sem o outro. A gente já estudou isso também nas leis herméticas, nas 7 leis herméticas, que fala da polaridade. Então tudo tem o seu positivo e negativo, e eles são forças complementares, como assim existe o yin e yang. O yin e yang que é essa tradução do positivo e negativo, para quem já estudou as filosofias orientais, tem bastante descrição sobre o yin e yang, que são as polaridades negativa e positiva, que são forças complementares, elas precisam estar uma com a outra.
E tudo no universo tem seu positivo e negativo. E são frequências, são níveis de frequências também, que estão adaptadas ao nosso corpo, estão adaptadas ao nosso espírito, ao nosso dia a dia, à nossa criação de realidade. Então, como a gente sempre diz por aqui, se você cria a sua realidade segundo a segundo, você cria a sua vida, né, segundo a segundo, e daí você vai chegar num ponto que você vai criar coisas negativas ou positivas, aí depende do seu dia a dia, depende como que você está alinhado aí com o seu equilíbrio do positivo e do negativo. A força do yin yang talvez seja essa questão de você conseguir encontrar o equilíbrio do positivo e do negativo dentro da sua vida, dentro da sua caminhada. Eu sei que é difícil, 24 horas por dia, 30 dias no mês, 365 dias por ano. Eu sei que é complicado você manter 100% do equilíbrio e principalmente tentar fugir dessa entropia psíquica que te leva ao negativo sempre, que te leva a questões de pensamentos negativos, de ações negativas e dos três tópicos que eu sempre falo aqui, né? Da tua autossabotagem, da tua vitimização e da tua zona de conforto. Às vezes são esses três tópicos que não deixam você sair dessa sua negatividade, né? Desse seu ponto aí de entropia psíquica. Ao contrário da entropia psíquica é a negentropia. Ou seja, seria o fato de você conseguir levar tudo para o positivo sempre. E existem pessoas que conseguem fazer isso, né? Como a gente vive num mundo meio caótico, cheio de adversidades, a gente é levado para essa questão da própria autossabotagem, né? Mas de saber desviar disso. Mas tem gente que consegue adaptar o seu mundo aí à negentropia, né? Ou seja, trabalhar tudo o que é negativo e transmutar em boas energias e trazer pensamentos positivos para a sua vida. Tem gente que consegue fazer isso muito bem e faz isso com maestria, né? É por isso que talvez algumas pessoas, não que sejam melhores que as outras, mas elas têm um equilíbrio mais consistente na sua vida para poder evitar que essa entropia psíquica, ou seja, levar para o negativo, se sobressaia em relação ao positivo, que é a negentropia. Então, eu acho que as pessoas que conseguem manter esse equilíbrio estão muito bem canalizadas aí com o seu yin e yang, com o seu positivo e negativo, que todos têm, não tem como escapar, e todo o universo tem essa energia, toda essa força de positivo e negativo. Outra questão que foi até eu trabalhei bastante nessa semana foi a questão de uma síndrome. É uma síndrome chamada a síndrome do mundo vil, ou a síndrome do mundo mal, ou a síndrome do mundo cruel. Essa síndrome foi designada por ele era um filósofo, um professor chamado George Gardner. Ele era holandês e ele que trabalhou com ele ele morou na América, ele nasceu na Hungria, em Budapeste, ele foi para a América. E ele era jornalista e depois virou escritor freelancer e depois foi professor de telecomunicação. Mas ele que cunhou essa questão do síndrome do mundo cruel. O que é a síndrome do mundo cruel? Essa síndrome é como se fosse um fenômeno do qual o conteúdo relacionado à violência, que a grande mídia faz, cria esse simbolismo de negatividade mundial, né? Então, se toda hora, todo momento, na televisão ou nas mídias ficam passando violências, atrocidades, guerras, isso cria um certo medo em relação ao mundo, né? Por isso que então ele chamou isso de síndrome do mundo cruel, ou seja, você acaba vendo o mundo
como um lugar impiedoso, intimidador e muito hostil, né? E acaba criando até uma situação de pânico, talvez. Muitas pessoas que tenham pânico de sair de casa, pânico de ver pessoas, talvez seja atribuído, né, essa questão da síndrome do mundo cruel, designada pelo George Gardner. Ele foi um pesquisador pioneiro nesse tema dos efeitos da televisão, né, na sociedade, e argumentou que algumas pessoas que assistem muito a televisão tendiam a ver o mundo com esse ar de medo, com esse ar de temor, de não querer sair de casa e ter essas preocupações. Ou seja, isso é um tipo de negentropia, de entropia psíquica, ou seja, tudo levar para a questão do negativo. Então, resumindo esses dois tópicos que eu acho bem importantes sobre a questão da ansiedade e do medo, são dois pontos essenciais em relação à tua relação com a negatividade, né? Trazer os pensamentos negativos. Creio que a ansiedade seja uma arma perigosa aí nas tuas mãos, para você sempre estar verificando, né, quais estão sendo suas ações para trazer essa negatividade. Até é bom ter um caderninho, um bloquinho para falar: nossa, ali foi um gatilho que me deixou muito ansioso, eu tive medo e comecei a criar pensamentos negativos. Ou aquele foi um momento de muito medo e pavor, pânico, e eu comecei a ter pensamentos negativos que não me deixaram em paz. Então, eu acho que você tendo um caderninho aí até para anotar os seus gatilhos, né, de coisas ruins e pensamentos ruins que atingem seus pensamentos em certos momentos, eu acho que isso é um trabalho legal para você começar descobrindo aí seus gatilhos, né, que te levam a essas questões mais chatas em relação à negatividade, aos teus pensamentos negativos, né? Existe na nossa estudo da espiritualidade uma palavra que a gente usa para cancelar todos esses pensamentos negativos, que é o próprio cancelar. Então, falando, se você tem um pensamento negativo, se você falar 3 vezes com convicção, honestidade e com o seu coração cancelado, 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 você elimina esse pensamento negativo, logicamente pensa em outras coisas mais positivas e segue o caminho. Não fica ali martelando que você estava pensando em ruim, senão nunca vai embora mesmo. Então essa ansiedade também de ficar criando situações em que você tenha que, ou fique pensando, ou ansioso por obter alguma coisa, ou ansioso para ganhar alguma coisa, ou ansioso para conquistar alguma coisa, é também uma maneira de você meio que entrar numa autossabotagem aí, porque você só vai ficar pensando ansiosamente e vai criar esse certo pânico de nunca chegar a hora de conseguir ou de conquistar tal coisa, porque você quer imediatamente, e o universo não trabalha com imediatamente, ele trabalha com o seu tempo, com o seu mérito e com a sua cocriação honesta e real que você tem em relação à tua vida. Então, quando você cocria seus pensamentos com seu coração, com toda a honestidade, 100% acreditando naquilo, as coisas funcionam. É assim que funciona a mecânica quântica, dentro dos nossos pensamentos, dentro da nossa cocriação da realidade, dentro da nossa cocriação do nosso dia a dia. E que o positivo e o negativo seja uma balança bem medida aí na tua vida, e você saiba trabalhar o teu yin e yang, positivo e negativo, essas forças complementares dentro de você, para que você sempre tenha um caminho bem definido, né? Não tão com altos e baixos, não tão assustador ou não tão irrisório ou fraco ou fugaz, sei lá. Que você tenha uma vida mais concreta, né? E mais tranquila nessa questão de criar coisas boas para você. E seguir o fluxo do universo, que o fluxo do universo tem uma luz, e essa luz
cria coisas boas sempre. As coisas ruins somos nós que enchemos de concreto e de lama no meio de tudo isso, que acaba atrapalhando nossa vida. Então, se a gente deixar que o fluxo do universo nos oriente através da luz que ele tem e da força que ele tem de seguir em frente e criar sempre positividade, tudo vai dar certo. Porque lembre, o negativo ele vai diminuir e vai acabando ser ínfimo e vai acabar virando um nada. Então, quanto mais negativo, você vai ficar zerado, você vai murchar e tua vida não vai seguir para caminho nenhum. Por isso que a positividade tem uma força de fluxo infinita, uma força de fluxo universal que expande sempre e traz muita positividade sempre. E o fluxo universal não depende de mim, não depende de você, não depende de ninguém. Ele continua, ele vai por si só. E ele não vai esperar que você se ache melhor, né? Ele não vai esperar, ele vai seguindo. Você que tem que adaptar-se a sua vida ao fluxo do universo e saber que você tem a positividade ao seu lado, e é só saber achar esse ponto, né? Assim como Einstein falava que não existia as trevas e era apenas uma ausência de luz, a negatividade também. Negatividade não existe, é só uma ausência de positividade. Então tente trabalhar isso na sua cabeça e seja mais positivo. Não esqueça de falar cancelado, cancelado, cancelado quando a negatividade vier, e pensa coisas boas e segue em frente. E são os 76 mil pensamentos que passam dia a dia na nossa vida, e você vai ter que descobrir quais desses 76 mil pensamentos serão positivos e te farão bem, ok? Então é isso, acho que a gente deu uma boa pincelada aí no que são os pensamentos negativos, na entropia psíquica, no que a gente pode trabalhar de melhor dentro do nosso equilíbrio yin e yang, positivo e negativo, para que a gente possa levar uma vida melhor, ok? Muito obrigado, pessoal. Eu peço desculpas por não poder estar ao vivo com vocês no dia de hoje, mas semana que vem estamos aí com mais uma edição da coluna Corações e Mentes aqui na Rádio Mix. E não esqueçam, sigam nossos canais @QuantumDocs nas nossas redes sociais, @QuantumDocs. Siga também o nosso YouTube, @QuantumDocs, tem várias informações, vários vídeos, vários tópicos de estudo lá no nosso canal do YouTube, e também no Spotify, tanto aqui no Jornal da Mix, quanto no Spotify, @QuantumDocs. A gente sempre está com os nossos episódios lá bombando para você escutar e ficar antenado com os nossos estudos aqui no Quantum Docs. Acesse também o nosso portal quantumdocs.space e o nosso canal de estudos, que é estudos.quantumdocs.space. Em breve a gente vai estar lançando oficialmente aí nosso canal de estudos com mais cursos, palestras, videoaulas, que vai ser denominado como academia.quantumdocs.space. Lá vai ter várias videoaulas bem legais para a gente estudar e seguir o nosso caminho, beleza? Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês, obrigado por estar aqui ouvindo a gente mais uma vez, e a gente se vê por aí. E se você está por aqui, é porque estamos conectados. Até mais, valeu!